como vai você? Hoje nós estamos aqui de novo. É um prazer estar com você. Nós hoje vamos trabalhar uma lei que cai muito em prova de concurso, que eu gostaria que você fosse para lá preparado. Então você está em casa, está no seu escritório, está descansado na frente do computador, vai ter tempo de dar uma pausa, de olhar de novo. Eu preparei uma aula bacana para você e hoje nós vamos trabalhar com a improbidade administrativa. É um tema sério, é um tema que tem sido muito recorrentemente pedido, mas a gente tem uma maneira de olhar para essa lei que é simples, que é fácil para você. Então nós vamos procurar te apresentar a lei de improbidade administrativa de uma forma bem tranquila. Tá pronto? Vamos trabalhar. Muito bem, a primeira coisa que eu preciso que você saiba é que a improbidade administrativa está prevista na Constituição Federal. O artigo 37 da Constituição já traz uma previsão, desde o tempo da promulgação, de que viria uma lei e essa lei viria a tratar dos atos de improbidade. Então, se você abrir o artigo 37 no parágrafo 4º da Constituição Federal, você vai encontrar o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão suspensão de direitos políticos, perda da função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário. Agora, observa esse finzinho, na forma e na gradação previstas em lei. Esse em lei pede que você tenha uma lei específica para tratar da matéria, sem prejuízo da ação penal cabível. O que vem a ser esse cabível? É porque a improbidade administrativa, na verdade, não é uma infração penal. Guarda isso. A improbidade administrativa tem a natureza jurídica de um ilícito civil previsto na Constituição Federal, ok? Não é uma improbidade, não é uma infração criminal, não vai ser julgada numa vara criminal. Aí você me pergunta, mas Lisiane, não tem alguns atos de improbidade que também são crimes? Sim. Tem alguns atos de improbidade que se configuram em crimes, porque são fatos típicos, previstos em leis. Mas isso não quer dizer que a improbidade em si, a desonestidade, o probo é o honesto. A desonestidade não é uma infração criminal, ok? Então agora, já que nós sabemos que a Constituição previu isso, vamos nos adiantar mais um pouquinho. Por que eu botei aqui para você nesse esquema os aspectos materiais da improbidade? O que significa? Você está começando agora o teu estudo do direito, você ainda não está muito familiarizado com as expressões jurídicas. O que é um aspecto material? É o que não se refere a um processo, tá certo? O direito material, o direito civil, por exemplo, é direito material. O Código de Processo Civil já é direito processual. Então eu quero te dizer que a Lei de Improbidade Administrativa, do artigo 1º até o artigo 13, vai tratar de aspectos materiais. Ainda não está falando para você da apuração processual da improbidade. E aí o que eu preciso que você saiba sobre os aspectos materiais da improbidade? Primeira coisa, qual é a natureza jurídica da improbidade? Nós acabamos de te falar que isso é uma infração, é um ilícito civil. Depois você precisa saber quem é o sujeito passivo da improbidade e quem é o sujeito ativo. Vamos dizer, sujeito passivo, quem sofreu a improbidade. O sujeito ativo é aquele que vai cometer o ato de improbidade. Voltando, eu quero saber quais são os atos de improbidade, ou seja, aonde que eles estão previstos, qual é a lei que vai me dizer o que é uma improbidade e o que não é uma improbidade. E por fim, eu quero saber quais são as penalidades, quais são as combinações legais de consequências para um ato de improbidade. Tudo bem? Preparado? Então vamos andar mais um pouquinho. Eu agora quero saber, o ilícito civil que nós comentamos agora se deve ao fato de estar previsto na Constituição Federal, de estar previsto na Lei de Improbidade e principalmente pelo fato de ser apurado, julgado numa ação civil, perante um juízo cível e não perante um juízo criminal. Caso exista uma congruência de infrações que incluam a esfera penal, a esfera civil e a esfera administrativa, e isto é possível, você tem alguns casos em que você tem uma falta administrativa, improbidade administrativa e crime, aí nesse caso você vai ter processos paralelos. É por isso que você tem uma ação penal cabível, em outras palavras, que possa caber no caso.
certo? Nós vamos ver a participação do Ministério Público nesse caso, ela é imprescindível, e aí a gente vai entrar numa outra esfera que já é a apuração processual. Tudo bem? Então já sabemos que é um ilícito civil, já sabemos que algumas condutas que são configuradas como atos de improbidade também são crimes, e aí nós vamos andar mais um pouquinho. O sujeito passivo, ou seja, quem sofre a improbidade, é a administração pública. Lembre-se disso. A administração pública sofre a improbidade. E o que eu vou entender por administração pública nesse momento? Olha para a Lei 8429 de 92, que eu deixei prontinha para você no artigo 1º, que é muito importante a leitura do artigo 1º. Eu sei que algumas pessoas que não estão familiarizadas com lei, que não estão acostumadas aos textos legais e têm que estudar as leis para concurso, elas normalmente pulam o artigo 1º. No seu caso, você não vai pular, porque este artigo 1º vai trazer a abrangência da lei de improbidade. E olha o que ela diz. Os atos de improbidade praticados por qualquer agente público, olha só, já encontrei aqui um dado importante, quem comete, servidor ou não, contra quem? Então aqui eu vou detectar quem é o sujeito passivo da improbidade. E o sujeito passivo da improbidade é a administração pública direta, indireta ou fundacional. Pode ser no poder legislativo, no poder executivo, no poder judiciário, tanto da União quanto dos estados, do DF, dos municípios, ainda territórios, mas também, e esse dado é mais importante para você, de uma empresa incorporada ao patrimônio público, ou de uma entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50% do patrimônio ou da receita anual, e esses atos serão punidos na forma da lei. Muito bem. Percebe que aqui no artigo 1º, no caput, ele falou apenas de entidades para as quais o erário haja contribuído com mais de 50%? Pois bem, nós vamos ver agora o que o parágrafo vai falar. Cheguei ao artigo e vi esse detalhe que eu acabei de te mostrar, que havia a previsão apenas de uma entidade para a qual o Estado, o erário, haja contribuído com mais de 50%. Mas vamos ver o parágrafo único. Ele vai dizer o seguinte para você, que também estão sujeitos às penalidades da lei os atos de improbidade praticados contra o patrimônio de uma entidade que receba uma subvenção, um benefício, um incentivo fiscal ou creditício de um órgão público e aquelas para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com menos de 50%. Agora, neste caso, a sanção patrimonial vai se limitar à repercussão do ilícito sobre a contribuição dos cofres públicos. Memorizando, então, o que eu tenho no artigo 1º de importante para você? Vem para mim, o que eu tenho é o seguinte, primeiro, todas as entidades da administração pública indireta, e aqui eu incluo as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e as fundações públicas, elas podem ser sujeitos passivos de um ato de improbidade cometido por um agente público. Além delas, todos os órgãos da administração direta e também aquelas entidades para as quais o erário, os cofres públicos, tenham contribuído com mais de 50%. Essas se enquadram na primeira categoria. Mas o parágrafo único vai te fazer uma advertência. Ele vai te dizer que aquelas entidades para as quais o erário contribua ou haja contribuído com menos de 50%, também estão incluídas. Só que nesse último caso, a repercussão da improbidade vai ser só sobre a parte em que o erário haja contribuído. Isso ficou bem claro para você? Vamos continuar? Então vamos olhar o próximo artigo. Eu aqui tenho uma ressalva sobre o sujeito ativo da improbidade. O sujeito ativo é aquela pessoa que comete o ato de improbidade. E o sujeito ativo não é necessariamente um servidor público. Porque você sabe que servidor público, em sentido estrito, na acepção da palavra, é aquela pessoa que ocupa um cargo
dentro da administração pública direta, autárquica ou fundacional e que se sujeita ao regime jurídico estatutário, previsto no Estatuto Legal próprio, que no caso da União é a Lei 8.112 de 90. Agora, nós sabemos que o artigo 37 da Constituição trata em sentido amplo, em sentido amplíssimo, de todos aqueles que se subordinam às regras da administração. No caso da improbidade, ela foi bem clara. O sujeito ativo, quem comete a improbidade, é o agente público, servidor ou não. Esse conceito de agente público é um conceito moderno. Antigamente, você ouvia falar em funcionário público, como aquele exercente de uma função pública. Hoje em dia, aonde que você vai encontrar o termo funcionário público? No âmbito federal, no Código Penal. Tá? A Constituição Federal, a Lei 8.112 de 90, não vão usar esse termo. Então, hoje em dia, para designar aquela pessoa que exerce a função pública, nós utilizamos o termo agente público. E como eu acabei de te falar, é um termo genérico. Agente público é um gênero que engloba várias categorias e nós vamos ver agora que categorias seriam essas de um agente público. Olha só. O artigo 2º da Lei 8.429 vai dizer o seguinte, que reputa-se agente público para os efeitos da lei, é esse conceito que eu estou procurando, porque o agente público, ao final, é o sujeito ativo da improbidade, diz que é todo aquele que exerce ainda que transitoriamente, sem remuneração. E aí vai dizer as formas de investidura. Uma é por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, um mandato, um cargo, um emprego, uma função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Observa o seguinte quanto a isso. Vem para mim. Você imagina uma pessoa que em um único dia do ano exerceu uma função pública e não recebeu nada a título de remuneração por essa função. Ele estava exercendo função pública, então ele era um agente público naquele dia, logo ele pode cometer uma improbidade administrativa. Vou parar um pouquinho e vou te relembrar, porque eu sei que você já sabe, o conceito da função pública. A função pública é o conjunto de atribuições e responsabilidades que vão ser cometidas em ampla análise a um agente público, às quais não corresponde necessariamente um cargo, que é um lugar previsto numa estrutura organizacional, nem um emprego, que também é um lugar previsto numa estrutura organizacional. A função é simplesmente as atividades, as responsabilidades cometidas a uma pessoa. E aí eu tenho um agente público naquele momento, tá certo? Então agora vamos andar mais um pouquinho e vamos ver como é que é a abrangência da lei de improbidade. Eu quero que você leia comigo o artigo 3º da lei, tá? Ele vai dizer o seguinte para nós, que as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber àquele que não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou que dele se beneficie, sob qualquer forma, direta ou indireta. Pois bem, como é que eu posso entender o artigo 3º? Veja aqui. Uma pessoa que não é agente público, não exerce nenhuma função pública, porque a função é exercida, o cargo é ocupado por alguém, não esqueça disso. Essa pessoa vamos supor, tá, hipoteticamente, é um empresário, é um dirigente de uma empresa privada. E essa pessoa induziu alguém à improbidade. Ou essa pessoa contribuiu para a improbidade indiretamente, ou mais, se beneficiou com o ato de improbidade. Ele estaria isento das cominações legais pelo fato de não ser um agente público? Não. O artigo 3º da Lei 8.429 vai nos deixar isso bem claro. Estão sujeitos às disposições da lei aqueles que, não detendo a condição de agente, de alguma forma se beneficiam, induzam, contribuam para a improbidade administrativa. É evidente que, neste caso, você não vai ter a cominação de perda da função pública, porque ele não exerce função.
Mas ele vai ter suspensão de direitos políticos? Sim. Ele vai ter multa civil? Sim. Ele vai ter proibição de contratar ou de receber benefícios fiscais direta ou indiretamente, ainda que como dirigente ou majoritário de uma empresa privada? Sim. Tá certo? Então, o sujeito ativo, quem comete a improbidade, é o agente público, servidor ou não. Quem sofre a improbidade, como você vai ver a seguir, é a administração pública. Agora, aquele terceiro que não é um agente público vai ser processado e se sujeita às cominações legais porque participou, contribuiu, induziu ou se beneficiou com a improbidade do agente público. Tá ok? Vamos andar mais um pouquinho? Eu quero saber agora quais são as categorias de agentes públicos. Se você olhar aqui, eu coloquei para você as categorias de agentes políticos, militares, particulares e agentes administrativos. Vamos analisar um pouquinho cada uma dessas categorias. Primeira delas, o agente político. Esse agente político na improbidade, ele tem um tratamento muito especial por nós, que estamos preparando vocês para fazer uma prova de concurso. Por quê? Vem aqui comigo. O agente político, ele vai ter uma situação jurisprudencial especial. Mas antes que nós cheguemos lá, eu gostaria que você entendesse quem é o agente político. Primeira coisa, para você, candidato a concurso público, para você que está querendo ingressar agora, recentemente, você está se preparando, você já está pronto para ir para a administração pública, você precisa saber a diferença fundamental entre uma pessoa política e um agente político. É a primeira coisa que eu tenho que te dizer. Quando a prova te perguntar quais são as pessoas políticas, você vai lembrar das pessoas jurídicas, não são pessoas naturais, pessoas jurídicas de direito público interno. Então, quando eu falar para você de pessoa política, eu estou falando dos entes que compõem a Federação Brasileira, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Não é o nosso caso aqui. A lei trata de agente político. E agente político é aquele que o Celso Antônio Bandeira de Mello, mestre Celso Antônio, diz que forma o arcabouço constitucional do Estado brasileiro. Aqueles que tomam as principais decisões do Estado. Aqueles que têm o seu vínculo com o Estado estabelecido na própria Constituição. Então eu posso te citar como exemplo de agentes políticos os chefes do Poder Executivo. Se você quiser, anota aí nas suas anotações ao lado quem são os agentes políticos que nós temos. Os chefes do Poder Executivo, em todas as esferas de governo. Então, na esfera federal, eu tenho o presidente da República, nos estados eu tenho governadores de estado, no Distrito Federal, o governador do Distrito Federal e nos municípios, os prefeitos. Esses são agentes políticos. Além dos chefes do Poder Executivo, eu tenho seus auxiliares imediatos. Quem são considerados auxiliares imediatos dos chefes do Poder Executivo? Os ministros, os secretários de Estado e os secretários municipais. Esses são agentes políticos, ok? Um assessor, um servidor, não é agente político, embora possa ser um auxiliar do chefe do executivo, mas você não vai considerá-lo um agente político. Muito bem. Passei dos membros do poder, dos chefes do Poder Executivo e vou a outra categoria ainda de agente político. Os membros do Poder Legislativo. Gente, membro de poder não é servidor. Membro do Poder Legislativo são os senadores, os deputados federais e os deputados distritais, estaduais e vereadores. Esses, indiscutivelmente, são agentes políticos, até porque eles participam da função política do Estado, a função de governo do Estado, tá certo? Então, eu tenho chefes de executivos como agentes políticos, eu tenho membros do Poder Legislativo, mas prefeito de concurso, nós não vamos encerrar aí a categoria de agentes políticos. Nós vamos incluir também os membros dos tribunais, os membros do Ministério Público e os membros do TCU. Faça uma ressalva, faça uma anotação aí. Membros do TCU são considerados agentes políticos. O Supremo Tribunal Federal já entendeu que os conselheiros dos tribunais de contas dos estados não são agentes políticos, são agentes administrativos. Tá bem?
Então já vi os agentes políticos, sei quem são, membros de poder legislativo, membros de tribunal, os membros dos tribunais são agentes políticos, prefeito de prova, os membros do Tribunal de Contas da União, do Ministério Público, pela função importante que a Constituição atribuiu ao Ministério Público, e os chefes do Executivo com os seus auxiliares imediatos. Além disso, nós vamos ter como agente público os militares. Cuidado, gente, militar não é considerado servidor público atualmente. Você sabe disso, tá? Militar, hoje em dia, é uma nova categoria de agente público. São regras próprias, regime próprio, vínculo corporacional, não se aplicam a eles as regras da Lei 8.112. Antes, você ouvia falar em servidor público, civil ou militar. A própria Lei 8.112 ainda menciona isso, mas atualmente militar não é mais visto como um servidor público, mas é um agente público, indiscutivelmente, já que ele exerce uma função pública. Tudo bem? Vamos continuar? Outra categoria que eu marquei aqui, particulares em colaboração com o poder público. Esses particulares, nós vamos encontrar algumas subcategorias, tá? Vamos ver um exemplo de um particular em colaboração com o poder público. Um agente honorífero, tá? Os mesários, os membros do tribunal do júri, aqueles que a gente chama de gestores de negócio. Você já ouviu essa expressão? É muito interessante porque essa expressão gestor de negócio, o nome não te dá a noção de quem seja. Eu vou te contar quem são. Primeiro, deixa eu falar dos honoríferos. Honor é honra. A origem da palavra agente honorífero, que é um particular em colaboração com o Estado, seria a honra de servir ao Estado. Quem se inclui nessa subcategoria de particulares em colaboração com o Estado? Por exemplo, aqueles que trabalham em período eleitoral, os mesários. Certo? Eles não têm remuneração, eles não contam, ali naquele caso, só vai contar o tempo prefeito de aposentadoria, mas eles têm uma requisição do poder público. E naquele dia em que eles estiverem exercendo aquela função, para efeito de improbidade, eles são considerados agentes públicos, indiscutivelmente, tá? Além dos agentes honoríferos, você vai ter os agentes delegados, que são particulares em colaboração com o poder público. Nessa categoria eu poderia te citar como exemplo os donos de cartório, agentes notariais não oficiais, além deles, peritos, além deles, intérpretes. Eles podem ser remunerados através de honorários e são indiscutivelmente agentes públicos naquele momento, tá? Mas são particulares em colaboração com o poder público, não tem vínculo permanente. Bem, agora cheguei ao gestor de negócios que eu tinha te falado. Se eu te desse 5 segundos para me dizer uma única palavra que iria se sintetizar, resumir e dar uma noção bem clara de quem seriam os gestores de negócio, que palavra que você usaria? Adivinhou? Então eu vou te contar. Se eu fosse resumir o que é um gestor de negócio numa única palavra, eu usaria a palavra herói. Você acredita? Parece que não, né? Gestores de negócios são pessoas que voluntariamente se apresentam e prestam os seus serviços dentro da função para a qual eles são qualificadas em situações calamitosas, emergenciais, uma queda de um avião, uma enchente. Essa pessoa não tem remuneração e essa pessoa vai voluntariamente ao poder público se apresentar e apresentar seus préstimos, seus serviços. É ou não é um herói? Então, ali eu tenho 3 subcategorias de particulares em colaboração com o poder público. Os agentes honoríferos, os agentes delegados e os gestores de negócio. Ok? Além dos agentes políticos e dos militares, também dos particulares em colaboração, eu coloquei para você a grande categoria que é dos agentes administrativos. É aquela na qual você pretende ingressar. Tá certo? O agente administrativo, eu posso te afirmar que ele integra a maioria dos agentes públicos. São os empregados públicos que têm um vínculo com o Estado através de uma carteira de trabalho, um vínculo contratual e que têm as suas regras regidas pela CLT. São os servidores públicos em sentido estrito,
que tem o seu vínculo legal com o Estado, firmado através de um termo de posse, e que tem suas regras estabelecidas através de um estatuto próprio, que no caso da União é a Lei Federal 8.112 de 90. E também posso incluir nos agentes administrativos os temporários, previstos em lei própria e no inciso 9 do artigo 37 da Constituição, que são contratos por prazo determinado para atender necessidades transitórias, de excepcional interesse da administração. Muito bem. Você já viu como é amplo o conceito de agente público? Você já viu quantas pessoas podem se enquadrar nesse conceito e, consequentemente, estarem sujeitas às cominações da improbidade administrativa? Eu te diria, se você quisesse um conceito de agente público, que seria qualquer pessoa que, em caráter transitório ou permanente, com ou sem remuneração paga pelos cofres públicos, exerce uma função pública. O que caracteriza o agente público não é o lugar que ele ocupa, e sim a função que ele exerce. Tá bom? Então, agora que eu já te vi pronta para seguir mais um pouquinho, vamos adiantar um pouco o nosso estudo da Lei 8429, tá? Eu agora quero ver a relação que os agentes políticos têm com a improbidade administrativa. Observa o seguinte, o Supremo tomou uma decisão que a Lei 8429 não se aplica, mas observa o que nós grifamos, o que nós sublinhamos, aos agentes políticos sujeitos ao regime de crime de responsabilidade. Aqueles que não se sujeitam ao regime de crime de responsabilidade, como os parlamentares, aqueles a Lei 8429 é aplicada. Eu queria te mostrar o julgado, porque muitas pessoas vêm me perguntar, e eu trouxe para você a título de curiosidade. Olha só na tela. Quanto ao mérito, o tribunal, por maioria, julgou procedente a reclamação, isso foi uma reclamação, isso está publicado, como você observa aqui, no informativo 431 do Supremo, e ele diz o seguinte, quanto ao mérito, o tribunal, por maioria, julgou procedente a reclamação, para assentar a competência do Supremo Tribunal Federal para julgar o feito e declarar o extinto processo em curso no juízo reclamado. Após fazer distinção entre os regimes de responsabilidade político-administrativa previstos na Constituição, quais sejam o do artigo 37, parágrafo 4º, regulado pela Lei 8429 de 92, e o regime do crime de responsabilidade. Olha só, eu tenho dois regimes diferentes constitucionalmente previstos. O do crime de responsabilidade está previsto no artigo 102, inciso 1, a linha C. E continuando a leitura do julgado. E disciplinado pela Lei 1079 de 50, entendeu-se que agentes políticos, por estarem regidos por normas especiais de responsabilidade, não respondem por improbidade administrativa na base da Lei 8429 de 92, mas apenas por crime de responsabilidade, em ação que somente pode ser proposta perante o Supremo nos termos do artigo 102, inciso 1, a linha C da Constituição. Olha aqui comigo uma coisa. Você vai pegar a Constituição Federal agora, vai abrir o artigo 102 no inciso 1 na linha C, e você vai ver que lá vai haver um rol de pessoas que se subordinam à regra do crime de responsabilidade. Aquelas pessoas não se aplica a Lei 8429 de 92 quando incorrerem em crime de responsabilidade, porque haveria um conflito de competência. Mas se não incorrerem em crime de responsabilidade, aqueles agentes aos quais não se aplica, você vai ter a abrangência da Lei 8429. Ficou claro isso para você? Agora eu gostaria, antes do nosso intervalinho, que você desse uma olhada nas sanções que a Constituição previu. Observa que a Constituição previu 4 sanções lá no seu texto original. E eu tenho o artigo 37, parágrafo 4º, que é o nosso foco, que diz o seguinte: os atos de improbidade administrativa importarão, primeira sanção, suspensão de direitos políticos. Segunda sanção, perda da função pública. Terceira sanção, indisponibilidade dos bens. E a última, ressarcimento ao erário. Mas aí a Constituição te fez uma observação.
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da sanção penal cabível. É claro que faltava uma lei nesse caso e ela veio para tratar dessa matéria. Nós vamos fazer uma pequena pausa, você vai descansar um pouquinho, vai tomar uma aguinha e daqui a pouquinho a gente volta vendo essa próxima etapa da lei, ok? Até daqui a pouquinho.